Oi, e aí, Edilson, Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Quanto tempo que eu não falava boa contigo noite, seja bem-vindo. com relação aos consumidores? Porque aqui na Itália a gente sabe, não é um país que tinha muita, pelo menos os 4 anos que a gente está aqui, não é um país que Uhum. tivesse muito o costume do e-commerce, né? De se comprar pela Então, internet. Vamos falar por nós mesmos, nós então, não tínhamos muito esse costume, né? Já é mais coisa da geração do Gabriel, dos mais jovens, né? Acredito que isso tenha mudado, né? O que que tu tem para nos falar sobre isso? eu tenho uns números que eu participei de um workshop há algumas semanas sobre e-commerce mesmo, e os números me surpreenderam, assim, alguns números. Por quê? Até eu estava em um curso, um grupo que eu participo, um grupo de coaching lá no Brasil. E ontem à noite alguém falou assim, mas na Itália o pessoal passa menos tempo em redes sociais. Assim, às vezes no Brasil a gente tem uma ideia de que aqui na Itália existe um certo... Os italianos não são tão participativos na internet. Né? O continente europeu é mais conservador, e, enfim, tem mais dificuldade de acessar e tal. E uma parte da população pode ser. Só que, veja só, vou começar aqui a falar algumas coisinhas. Na Itália, é interessante, por que eu trouxe esse assunto? Primeiro, muito importante isso, o empreendedor precisa saber onde vai pôr os pés, né? Onde vai pisar. E nada melhor do que conhecer um pouco do mercado italiano, principalmente aquelas pessoas que depois querem partir para um e-commerce ou mesmo para uma franquia. Não é? O comportamento desse consumidor. Eu vou dar só um exemplo. Aqui eu moro numa cidade de 45 mil habitantes, aqui em Serenho. A maioria dos comerciantes aqui não tem um e-commerce. Certo? Porque são lojas criadas, às vezes pelo avô, às vezes pelo pai, às vezes nessa mesma geração, que nunca tiveram e-commerce. Só que agora o Comune aqui, digamos assim, a cidade, criou uma iniciativa junto com a Amazon e a cidade de Serenho para colocar os lojistas em um e-commerce, para eles começarem a vender e entregar os seus produtos via internet. Isso eu estou falando, é uma cidade próxima a Milão, mas aqui é muito conservador, é um lugar conservador. Então a gente vê que tem iniciativas desse jeito. As próprias cidades estão apoiando iniciativas para colocar os lojistas da cidade na internet. Porque os prefeitos, enfim, aqui são os síndicos, né, eles perceberam que se não for para a internet, você perde, você deixa dinheiro na mesa. Pode ser que seja a salvação da tua empresa. Não é? Ou, no mínimo, você perde faturamento. Então, a classe política começa a se movimentar. Tem lojista que não é favorável e tal, mas eles põem lá um técnico do lado do lojista para cadastrar os produtos, para puxar essa turma. Então, não tem volta. A gente já sabe no Brasil há muito tempo que a internet era futuro. Agora a internet é presente e quem não está no passado. Não é mais futuro. Ela já está aqui. Virou necessidade, né, É Dilson? necessidade. De qualquer negócio, de qualquer negócio. No mínimo você ser presente nas mídias sociais, ou você vender mesmo o teu produto, fazer negócios. Cada vez mais a gente vai ter marketplaces vendendo produtos, mas também vendendo serviços. Hoje a gente já tem redes de professores. Você quer ter um curso de inglês com professor privado, existem lugares que você escolhe o professor. Eu, quando cheguei aqui, dar um exemplo, a gente queria uma professora de italiano para minha esposa, porque ela queria aperfeiçoar, ainda não estava muito legal. Particular, né, 2, 3 horas por semana, ou vezes por semana. Eu fui num site, dois portais, e lá eu vi todo o roteiro, qual era o preço, qual era o currículo, qual era a experiência, onde as pessoas moravam, e nós escolhemos pela internet. E foi perfeito, porque assim, o que estava lá era verdade e tudo deu certo. Então, a internet vende serviços, a internet vende produtos, a internet fecha negócios ou propostas, dá mais poder de propor. E aí, as pessoas mesmo, sem querer, já é uma onda, e sem querer os lojistas aqui estão sendo levados, até resistindo, nadando contra a corrente, mas a corrente está levando todo mundo para a internet. E É quem é que uma compra consciência mais, já. Adilson? Os italianos ou as italianas compram mais pela internet?
Já vou chegar aqui. Deixa eu começar com o nosso... Quantas pessoas tem na Itália? Algumas pessoas sempre perguntam, né? Eu escuto muito falar, a Itália é muito pequenininha em relação ao Brasil. A Itália tem 60 milhões de habitantes. E o Brasil, cerca de 220, 230 milhões de habitantes. Então, a grosso modo, a Itália tem 4 vezes menos população. Mas ela tem o mesmo PIB, um pouquinho mais alto até que o PIB do Brasil. Então, o poder de aquisição, né, o poder de compra aqui do italiano é um pouco maior. Aliás. Enfim. Então, 60 milhões de habitantes e nós temos 80 milhões de telefones celulares na Itália. Certo? Então, 60 milhões de habitantes tem 80 milhões de telefones celulares, porque tem empresas, tem muita gente com 2 telefones e tal. Uhum. Né? E desses 60 milhões, 50 milhões acessam a internet. Olha só, de 60 milhões, 50 milhões, 49 e tantos. São estatísticas feitas aí por diversos órgãos e foi compilado aqui. E depois, enfim, depois tem uma surpresinha no final, o pessoal que fica aí. É muita coisa, né, Nilson? São 50 milhões de usuários de internet. Certo? E desse total, 35 milhões acessam redes sociais. Acessam com frequência as redes sociais, pelo menos uma vez por semana. E isso tem crescido. Tem crescido, o número de usuários cresceu aí de 2019, em 2019, né, para 2020 cresceu, mais 1 milhão de pessoas entraram e nas redes sociais mais 2 milhões de pessoas entraram. Então, a gente vê que mesmo quem antes só usava a internet, o e-mail e tal, a rede social é dominante. É dominante, né? O Google sozinho já perdeu essa posição sozinho faz muito tempo, né? O pessoal entra para a rede social. Tem muita gente que entra para o WhatsApp, por exemplo, né? Que é uma rede social. Então, a internet ela acaba achando, tem tanta coisa que alguma coisa atrai a pessoa, alguma coisa ela vai ser útil, né? E quanto tempo o italiano passa por dia? Em média, um italiano passa 6 horas, olha só, 6 horas por dia usando a internet. Desse pessoal que usa, em média, 6 horas. Claro, tem muita gente que usa no trabalho, mas também em casa e tudo mais. E nas redes sociais, aí que está a questão. Nas redes sociais, o pessoal ontem, né, comentando, não, mas na Itália deve usar muito menos do que no Brasil. Quantas horas vocês têm, assim, chutariam um número de horas que um italiano, em média, passa na rede social? Em torno de umas 2 horas. Acertou na tampa. 2 horas por dia usando rede social. Entre idade de 16 a 64 anos. Entre 16 e 64 anos. Aí o pessoal fala, mas 64 é quase toda a população. Não, aqui na Itália não, porque acima de 64 ainda tem um bom punhado de gente. Né? Claro, acima de 64 aí já começa, outra geração, aí já a gente não está falando tanto de redes sociais. Tem gente que usa, mas aqui entre 16 anos e 64 anos, a média diária é de 2 horas na rede social. E vendo TV 3 horas. Então veja que a rede social está quase chegando no mesmo tempo. E a televisão aqui é muito usada. 3 horas por dia. E tem todo um pessoal, né, de 40, 50, 60 anos que usa mais. A piazada já prefere rede social. Então está começando a equilibrar. Não tem dúvida que daqui a pouco a rede social vai ser mais vista que a televisão. É óbvio que a TV é um canhão, né? Quem tem grandes marcas investe em TV, mas a rede social vai ter essa amplitude tanto quanto. E muitas emissoras já estão migrando também para a internet, né? Sim. Bom, as propagandas de carro estão por tudo. Você não vê o YouTube sem ver propaganda de carro, né? Então, tem muita... As marcas já estão nesse mundo de internet também. E 1 hora, mais ou menos, de música e jogando pela internet em 49 minutos. Então, a gente percebe que a rede social ela tem um impacto muito maior. Eu lembro, há alguns anos, o pessoal dizia, não, a internet vai ser para jogos, vai ser para coisas assim menos úteis, né? Bom, não vou dizer que rede social também seja tão útil, mas é na rede social que a coisa cresce mais. E daqui a pouco a gente chega tendo essa parte de poder de aquisição. Então, assim, 94% das pessoas, assim, de adultos e tal, tem conta corrente numa instituição financeira.
certo? Aqui na Itália. 94% da população tem conta corrente de uma instituição financeira. Né? E 42%, ou seja, metade, um pouquinho menos da metade, tem um cartão de crédito. Então, pessoal, metade, quase 42%, né, dos adultos tem cartão de crédito e fazem compras ou pagamentos online. 65%, 2/3, né, desses italianos fazem compras online ou pagamentos online, utilizam online. E aí tem um detalhe. Das pessoas que têm cartão de crédito, mais ou menos metade, pouco menos que a metade que tem cartão de crédito, 1/3 são mulheres e 2/3 são homens. Então os homens hoje, e a população não é assim, não é que aqui na Itália tem 2/3 de homens e 1/3 de mulher, não. Aqui tem mais mulheres do que homens na Itália. Mas as mulheres hoje têm 1/3 dos cartões e os homens ainda têm 2/3 dos cartões. Isso mostra ainda que tem espaço para as mulheres crescerem nessa parte. Ainda existe uma diferença entre remuneração e poder de aquisição de homens e mulheres. Ou mulheres que adquirem, né, na internet usando o cartão do marido. É um pouco incrível isso, né? Mas ainda acontece. Certo? Então, as mulheres, 34%, né? O restante dos homens. Só que esse detalhe é interessante. As mulheres têm menos cartão, só que, olha só, do total de mulheres adultas na Itália, 61% compram na internet. E dos homens, mas 70% dos homens compram na internet. Não é muita diferença. Então, 61% das mulheres fazem compras, gastam dinheiro na internet. E 70% dos homens adultos também gastam dinheiro na internet. A diferença é muito menor. Então, isso significa que as mulheres usam como meio de pagamento no cartão do marido. Certo? Mas elas compram. Outros meios, né? Outros meios. Mas o cartão de crédito é o meio. O cartão de crédito ainda é o meio mais usado. Crédito ou débito, enfim, cartão ligado à instituição financeira. Certo? Já foi-se o tempo de que a internet era um campo, digamos assim, de cientistas, de homens e tal. Não é mais, né? Então hoje ela é eclética, democrática. Aquilo que pretendiam que ela fosse mesmo, realmente ela é. E as mulheres aí participam com força. Então, se você vai... Esses dados são interessantes, né, Dilson? Esses dados que tu está nos apresentando são interessantes para quem está montando o seu negócio. Ou para quem pretende montar. Ou para quem pretende montar. Então, são dados importantes para tu direcionar o teu negócio. Então, para a gente começar a analisar, né, e prospectar negócios com base nessas informações. Quem compra, que tipo de público, qual é o meu público-alvo. Então, são perguntas importantes, né? Claro, e o layout do teu... Você vai fazer um e-commerce, ou vai usar um e-commerce que já pronto, você vai colocar o teu produto na Amazon ou no eBay. Aqui na Itália, no Brasil tem o Mercado Livre, né? Aqui o eBay é muito forte. Então, a cor que você vai usar, como é que você vai colocar os produtos, como é que você vai... Então, assim, se você vai vender para um público mais feminino, você tem uma coisa um pouco mais subjetiva. Então, toma cuidado, se você é muito técnico, vai colocar tudo lá numa tabela rígido e tal, sem muitas cores, sem nada muito atraente, mas tudo muito organizado. Tendencialmente não é tão atraente para o público feminino. Não, é óbvio que tem mulheres que também gostam, mas tendencialmente, na maior parte, você tem que trabalhar diferente o layout quando você trabalha com o público feminino ou com o público masculino. Eu quero vender para os dois. Ok, então você vai ter que ser neutro. Ou então, eu quero vender para todo mundo, mas quem é o maior público? Foca no teu maior público. Certo? E depois você vai testando, vai aperfeiçoando. Muita gente faz... aí, bom, a gente vai entrar na parte de web marketing, mas faz teste AB, né? Então usa 2 páginas e vê qual é a que desempenha melhor. Então, se o teu consultor ou a tua agência de marketing ou o profissional que você tem contigo sabe o que é teste AB e sabe montar isso aí, você está bem. Se não sabe, aí é bom explicar para ele, ou pedir para ele se informar, porque você tem que testar muita coisa, né? Será que o verde vai melhor no teu produto? Será que é o azul? Será que é o rosa? Será que é o vermelho? Isso você tem que ir testando e sentindo o teu público. Né?
Mas saiba que aqui na Itália, então, 3 horas por dia de redes sociais, daqui a pouco a gente vai ver qual é a maior, que quem utiliza mais, e que as mulheres, embora elas tenham 34% dos cartões, 61% das mulheres consomem na internet. Né? Quase, pouquinho menos que o percentual dos homens, mas está bem perto. E que tipo de produto, como é que é dividido isso? Ou pelo menos o produto que é mais consumido? Ah, sim. A gente tem aqui... Não sei se tem esse dado, né? Tem. Eu tenho aqui mais ou menos eu tenho os 8 principais, tem 8 principais categorias, com quanto que se consome no ano, certo? No caso, em 2019, quanto foi consumido aqui na Itália. Então, veja só, o grupo que mais vende na internet, disparado, é viagens, incluindo a acomodação, né? Então, tu pega aí Booking, pega os outros sites de hospedagem e tal, né? Airbnb, enfim, a gente está falando aí de mais ou menos 22 bilhões de dólares, aqui está em dólar, mas enfim, 22 bilhões de dólares vende na internet em viagens, né? Esse é disparado o grupo que mais vende. Depois a gente tem eletrônicos, toda a parte, né, de eletrônicos, mídias e tal, físicas ainda, enfim, quase 5 bilhões. A moda e beleza, olha aí, moda e beleza, tem dentro da moda e beleza 4,5 bilhões, então tu vê que é quase o mesmo tanto que eletrônicos. Isso é surpreendente, né? Moda e beleza vende na internet praticamente o mesmo que os eletrônicos. Então, se você vai vender moda ou beleza, tá aqui, vai ter aqui o mercado sendo vendido aqui. Então, é claro que aqui, mas isso aqui é um público, tem homens também que compram, né, moda e beleza, mas é um grande público feminino. Até, às vezes, para o próprio homem, né? Ainda existem muitos casos que as mulheres fazem compras para o homem. Então, se o cara está precisando aqui pele seca, precisando de um creme, alguma coisa assim, a própria mulher já coloca na compra e ela decide, então, qual é o melhor e faz a compra. Então, público feminino muito importante aqui. Nós temos brinquedos e hobbies, né, diversos, quase 3 bilhões, né, já vai reduzindo bastante. A parte de móveis e coisas de casa, utensílios e tal, 2 bilhões. Aí vem comida e cuidados pessoais, tá falando assim de produtos de limpeza e comida, coisas de supermercado, 1,8, e videogames, 1,1, a parte de games, né? Tanto jogos e tal. Veja que jogos tá aqui entre 8 categorias, ficou em 7º. Olha como tem outras coisas como a rede social cresceu, porque no começo praticamente vendia esses jogos. Né? Sim, começa a chamar a atenção outro tipo de... Essa questão dos supermercados mesmo, agora com a pandemia, cresceu, né? Essa venda de supermercados pela internet. Principalmente Sim, nessa essa região pesquisa de Milão, aqui, ela é feita... Oi, perdão. Ela é feita no final de cada ano. De Milão. No final de cada ano. Então, esses dados aqui, eles são do início de 2020. Certo? E a gente sabe que no e-commerce tem números de até 55% de aumento. Depois agora reduziu um pouquinho, porque a gente está numa normalidade. Agora a gente está no meio, não sei, se vai acontecer um segundo lockdown, cresce de novo essa parte de e-commerce. Eu estava conversando com uma empreendedora, ela é de Londres, ela comentou que eles já faziam entregas. Então eles recebiam pedidos pela internet e faziam entregas. Eles eram eles eram na área de restaurantes e tal, eles faziam entregas, mais do que atendimento mesmo, né? E quando veio o lockdown, eles estavam preparados. Porque eles já eram online, eles já estavam online, o negócio deles era online, né? Então eles aumentaram muito o faturamento por conta do lockdown que teve lá na Inglaterra. Então, veja só, claro, eles não sabiam disso, né? Mas alguém sempre tem uma vantagem. A coisa é ruim, é claro, mas algum setor da economia sempre tem alguma vantagem, né? Bom, e como rede social principal? Vamos lá. Nós temos aqui... tem uma questão importante, mas eu vou falar em seguida. A principal, os sites, digamos assim, mais visitados e tal, é o Google, né? Falando de sites, depois o Facebook e YouTube.
São os 3, assim, disparados, os 3 sites mais visitados. Depois tem até o Google Eats e em quinto lugar a Amazon. A Amazon é um site de e-commerce, né? O e-commerce mais visitado é a Amazon. Aqui, para quem está no Brasil, não sei o quanto... Eu não sei exatamente, eu sei que a Amazon do Brasil estava querendo entrar, não sei se já entrou com força, porque lá tem Magazine Luiza, lá tem Americanas, lá tem outros marketplaces fortes, né? Mas aqui na Itália é muito forte a Amazon. Então eles têm um sistema de logística muito, muito forte também. Você compra uma coisa, dependendo que cliente você é da Amazon, eu compro hoje à noite e amanhã já vem e me entregam, né? Então essa é a parte de sites. Na parte de redes sociais, o YouTube, ele está em primeiro lugar. O YouTube é a rede social ainda mais utilizada. Cerca de 88% dos italianos que utilizam internet, que utilizam redes sociais, usam o YouTube, né? 88%. Eu chutaria quase que ia dar 100%, mas não, 88%. E o WhatsApp vem logo em seguida. Então, YouTube, no primeiro lugar, o WhatsApp, em segundo lugar, só em terceiro lugar o Facebook, todos de 80% a 88%. São as 3 grandes redes sociais usadas pelos italianos. O Instagram vem em quarto lugar com 60%. Sabe? Bem menos, né? Estamos aqui no Insta, mas tudo bem, acabamos do Face. Então, ainda os italianos têm o Facebook preferencialmente, né, em relação ao Instagram. E o WhatsApp e Facebook aqui muito próximos uns dos outros. Em primeiro lugar, o YouTube. Depois tem ainda o Messenger do Facebook, mas e até ali 57%, e depois de 30% para baixo. Aí vem Twitter, LinkedIn, Pinterest, Skype e de outras aqui, certo? Mas se for investir, onde é que eu ponho o dinheiro? Claro, escolher uma rede social para colocar o teu dinheiro como empresário, você tem que olhar que produto você está vendendo, certo? Primeiro. Mas se eu olhar assim, é um produto de interesse geral, o YouTube é a rede social mais acessada pelos italianos. Então, assim, pode ser interessante. Tem que ver, porque o YouTube você tem vídeos de 7 segundos, não tem propaganda, aliás, que você não tem como interromper, tem vídeos maiores que o usuário pode interromper. Então, quanto que você vai investir, que tipo de produto. E aí o WhatsApp, o Facebook está em terceiro aqui, e depois o Insta. Né? Mas o Google é o site, né? O Google não é rede social, mas você pode investir em Google. Claro, o Google tem a tendência de você espalhar mais o seu investimento, mas atingir menos diretamente, né? Assim, pode ser que uma propaganda no YouTube seja mais eficaz que uma no Google. Né? De novo, tem que testar. Tem que testar o teu público, ver o que atinge, que movimento que dá. Cada vez que você joga uma inserção, digamos, de um vídeo, um marketing que você publica e promove naquela rede social, quanto que vem para você de retorno? Que leads? Quanto que aumenta a tua audiência? Esse impacto que isso tem? Eu conheço vários ali no Brasil, a turma do Érico Rocha, né? Eu conheço vários produtores de produtos digitais e eles testam mesmo. Eles começam testando pequeno, coloca lá 100 reais, aqui talvez 50 euros, enfim, 100 euros, e vai testando, joga e vê o impacto, joga e vê o impacto, publica, promove e vê o impacto, o tempo todo. O tempo todo. O Érico Rocha lá é o cara que, nossa, ele lava de ganhar dinheiro e tal. Só que ele o tempo inteiro faz teste, até hoje. E vai dizer que ele não conhece o público dele? Cara, ele está lá há muitos anos na frente da tua turma, mas ele continua testando. Certo? Então, assim, é bom saber onde que os italianos veem mais, mas aí você vai ter que testar o teu próprio público.